Estamos de volta com o nosso Ver Mais para te contar que as aulas estão voltando e hoje vamos falar de um assunto que interfere diretamente no aprendizado da criança e muitas mamães, papais responsáveis não conhecem. É o transtorno do processamento auditivo. Por isso eu convidei a Nádia Tomil, que é fonoaudióloga, para explicar para a gente como isso acontece e o que é o transtorno do processamento auditivo. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que estão em casa. O transtorno do processamento, a gente usa uma frase muito simples para definir o que é processamento auditivo. É tudo aquilo que fazemos com que ouvimos. Então, o cérebro capta toda a informação, todo o som, tudo que é sonoro externamente e processa. E ele tem que ter eficácia para processar essa informação. E o que a gente pode notar assim no nosso filho? Porque eu vejo que às vezes a gente acha que é uma dificuldade normal, né, no dia a dia. O que pode chamar a nossa atenção? Quando você percebe que a criança pede muito para repetir a informação ou usa o clássico não entendi. Esse tipo de atitude comunicativa pode estar nos sinalizando uma dificuldade dessas habilidades auditivas. E nesse processo de diagnóstico, o professor na sala de aula é bem importante? É fundamental, porque como a gente está falando sobre ambiente acústico, essa habilidade em entender o que se fala em ambiente ruidoso, com falas competitivas, colegas falando, professor falando ao mesmo tempo, esse aluno, na verdade, o professor tem que ficar de olho nesse tipo de expressividade dele, de não estar entendendo, de ficar só olhando e colocar. Uma das medidas que a gente pede quando o paciente, a gente faz o diagnóstico de transtorno do processamento, é que ele fique próximo ao professor, sentado na região central, no que a gente chama de chave de braço do professor, primeira ou segunda carteira. Quem tem esse transtorno do processamento auditivo, então tem dificuldade de se concentrar quando tem barulho. Isso. É isso? E se a criança não trata isso agora, no futuro pode interferir dependendo da profissão que ela vai escolher? Também. E socialmente, né? Compreender uma informação errada, equivocada, porque ela está ouvindo e não está conseguindo fazer o que a gente chama de fechamento auditivo, ouvir uma informação, será que foi isso mesmo que ela ouviu? Mas ela vai continuar o discurso nisso. No ambiente de sala de aula, o professor falando e os colegas também, conseguir finalizar o conteúdo de tudo que o professor falou, ou até mesmo de uma tarefa que o professor pediu, chegar em casa e recontar para a mãe, talvez não consiga. Entendi. Feito o diagnóstico, né? A criança tem ali o transtorno do processamento auditivo. Qual que é o passo seguinte? O fonoaudiólogo é o profissional habilitado para reabilitar. A gente vai tornar essas habilidades que foram constatadas em prejuízo e aumentar essa força, essa neuroplasticidade, estimular a neuroplasticidade nessas. Importante ressaltar que é um exame que é feito a partir dos 7 anos. A gente está falando muito das questões neurais e existem as áreas auditivas centrais responsáveis, elas também têm tempo de maturação. Então, a gente precisa que essa criança tenha 7 em diante para ser avaliada. Eu vejo que a gente, como mãe, pai, acaba levando muita criança no pediatra, mas a gente acaba deixando de lado as outras especialidades, né? A partir de quantos anos, assim, uma criança deve ser levada na fono, por exemplo? Precisa ter o problema, meu filho não está falando ou não? É importante que a gente leve para fazer uma avaliação para ver se está tudo ok. É importante ficar de olho em crianças que têm otites de repetição na primeira infância, infecção de ouvido, criança prematura, crianças que foram pouco estimuladas, que ficam muito expostas a eletrônicos. São crianças que na primeira infância, até os 3 aninhos, 4, 5, elas têm um desenvolvimento, elas estão no ápice do desenvolvimento de linguagem. E isso tudo por via auditiva. E esse processamento pode chegar bem fraco até aos 7 anos. Então, a gente já pode ir percebendo a criança com 2 aninhos, 3 não está falando nada. Ou 4, 5 aninhos e já começa. Não entendi, mãe. Você pediu para o teu filho ir buscar 2, 3, 4 coisas e trazer uma?
né, ou se confundir. E trocar as letrinhas trocar também, as letras, né? A criança que troca P, B, T, D, podem estar relacionadas com já uma dificuldade dessas habilidades de processamento. Quanto tempo de tratamento até a criança ficar bem? Porque tem cura. Tem, se for pela via, nós temos também muitos casos de comorbidade, crianças com outros transtornos e ou transtorno de processamento. Se o caso for só transtorno de processamento, se for só por questões auditivas, tem cura. Entendi. A gente chega a um percentual normal, baseado em terapia fonoaudiológica, treinamento auditivo, que pode ser feito na cabine, num período de 12 sessões, ou a terapia também de linguagem, mas vai depender muito do resultado desse exame feito, né? Então, agora com o começo das aulas, quem é mãe, pai, a gente acaba falando mãe, porque a mãe está sempre mais atenta, assim, nessa questão da aprendizagem do filho, né? É ficar atento a qualquer sinal e procurar o profissional, porque às vezes não é uma dificuldade natural da criança, ela precisa de ajuda mesmo, né? Sim. Muito obrigada pelas informações. Até a próxima conversa.